Bom, pessoal, dando continuidade aqui, vamos entrar na questão das esquadrias, certo? É uma coisa muito comum, todo mundo tem em casa, é uma coisa que todo mundo já vê. Eu acho que vocês já estão bem familiarizados nessa questão de esquadria, certo? Já que é uma coisa bem atípica, né? Mas vamos saber o que é as esquadrias. As esquadrias são utilizadas na construção civil como elemento de fechamento de vãos, principalmente através das janelas, portas, persianas e venezianas. Este componente de edificação asseguram a proteção quanto à penetração de instrumentos da luz natural e da água. Com a sua evolução, as esquadrias deixaram apenas de proteger e adquirir também o lugar de decoração de fachadas. Então, antigamente, a gente utilizava as esquadrias com a finalidade de nos proteger de sol, chuva, ventania, sujeiras, no tempo antigo de animais. Então, essa era o foco, era mais realmente a proteção de intemperismo, proteção de invasão. Porém, hoje foi, foi readaptada com o enfoque também de ser algo decorativo, de ter aquela modernização, de fazer aquela diferencial na obra. Hoje todo mundo quer uma obra bonita, quer uma obra bem apresentável, e as esquadrias elas podem sim nos proporcionar isso, podem realmente deixar com uma pegada bem arrojada, certo? As esquadrias devem atender às especificações e detalhes estabelecidos em normas técnicas. As exigências do usuário adequam as composições arquitetônicas quanto à sua utilização, dimensão, forma, textura, cor e desempenho. As esquadrias elas podem ser readaptadas, elas podem ser reformuladas. Elas têm sim modelos prévios, modelos básicos que vão ser utilizados ali. Porém, também elas podem ser feitas a gosto do cliente, a modalidade que o cliente exige, que o cliente queira ver, certo? Então, as esquadrias elas podem ser moldadas de diversas formas, diversos métodos, dependendo da necessidade dos clientes. Considerando as questões de desempenho, segundo a ABCIC 1991, as esquadrias devem possuir condições principais de estanqueidade ao ar, característica de proteção dos ambientes interiores da edificação, contra infiltração de ar que possam causar prejuízo ao conforto do usuário ou gastos adicionais de energia e climatização do ambiente, tanto do calor como do frio. Então, a esquadria ela tem que ter esse enfoque, evitando que o ar entre ou que o ar saia. Sabemos que hoje em dia é muito comum ter aquecedor em residências que estão em climas mais frios e ar-condicionado em residências que têm um clima mais quente. Porém, sempre tem janelas para a entrada de ar ou iluminação, portas para a entrada de ar ou iluminação, mas também tem que ter essa vedação. Essa vedação ela tem que estar padronizada segundo essa alternativa A. Estanqueidade da água, característica de proteção dos ambientes interiores de edificação, contra a infiltração de água proveniente de chuvas, acompanhadas ou não de ventos. Então, tem que ter também essa estanqueidade de água. As esquadrias elas não podem ser simplesmente elementos vazados onde possam passar a água.
elas devem ter uma forma impermeabilizante a fim de evitar isso, certo? Resistência a cargas, característica de suporte, pressões de vento estabelecidas nas normas técnicas e que têm de ser compatibilizados pelo projetista segundo o seu local de uso. A gente sabe que as esquadrias elas têm que resistir a ventos. Por quê? Uma esquadria padrão utilizada numa residência de apenas um piso é completamente diferente de uma esquadria utilizada num prédio de 30 andares. A diferença de altura vai elevar sim a força do vento, gerando uma sobrecarga ali naquele local. Então tem que ser utilizado um material que ele tenha uma resistência, que ele tenha uma trabalhabilidade de acordo com o local escolhido ali, certo? Comportamento acústico, característica em atenuar, quando fechados, os sons provenientes de ambientes externos, compatibilizando com as condições de uso e as normas. Então, quando a gente fecha as portas e as janelas, elas têm que dar essa qualidade sonora, eles têm que impedir que os sons penetrem dentro do ambiente. Existem portas e janelas apropriadas para ambientes como salas de gravações, auditórios, que necessitam sim de uma proteção acústica bem melhor do que numa residência. Mas tem que ter um padrão básico para que possa ser feito essa estanqueidade do som, certo? Então agora a gente vai começar realmente a ver a questão das esquadrias. Vamos iniciar com a parte de esquadrias de madeira, certo? A madeira é um recurso com características notáveis e que apresentam uma série de vantagens, principalmente quando comparados com as alternativas. Vejamos algumas dessas qualidades seguintes. Ele é um recurso renovável. A madeira é um recurso natural renovável que pode ser cultivado como qualquer outra cultura. No caso de florestas nativas, podem ser manejadas de forma a obter uma constante renovação, diferente de outras culturas. O ciclo da madeira é relativamente maior. A soja, por exemplo, entre a época de plantio e de colheita, basta alguns meses. Quando falamos de madeira, estamos falando de décadas. Para o uso racional, esse ciclo natural deve ser respeitado. Então, por ser plantas, por ser árvores, ela pode ser renovável, ela pode ser replantada, pode gerar um ciclo ali. Porém, o ciclo da plantação da madeira é um ciclo bastante extenso, porque sabemos que para chegar ao ponto de utilização, a madeira vai levar décadas ali. Algumas chegam até 100 anos. Então, vai depender muito do tipo de madeira, vai depender muito do manuseio, certo? Essa problemática aí de renovável é o que gera muita discussão. Por quê? A madeira ela é um material que está aflora na natureza. Existem trabalhadores sérios, existem empresários sérios que fazem um trabalho correto, que fazem a preservação, que fazem a manutenção da madeira. Mas também a gente sabe que existem pessoas erradas, que acabam entrando em matas nativas, acabam entrando em locais inapropriados e acabam destruindo florestas apenas para pegar esse recurso. Então, essa questão da madeira é muito
muito chata de comentar por conta disso. Sempre tem pessoas que trabalham de forma correta, mas também a gente sabe que sempre tem pessoas que trabalham de forma errada. E esse errado, muitas vezes, acaba destruindo a fama de muita pessoa que trabalha duro, que trabalha correto ali, certo? O pessoal compara com outros materiais. Porém, alguns materiais, como a gente vai ver, metálicos, eles não podem ser renováveis. A gente sabe que o metal ele é extraído da terra e depois que ele é extraído ali não tem como replantar, não tem como refazer não. Depois que ele é extraído ele acaba. Chega uma hora que acaba, como alguns metais preciosos acabaram, como o ouro, como prata. Então aí fica muito complicado, certo? É, ele também, a madeira também tem uma grande qualidade que é ela ser biodegradável. A madeira é biodegradável por quê? Porque ela decompõe-se naturalmente, ajudando a fertilizar o solo e sem deixar resíduos indesejáveis. Muito diferente do plástico, por exemplo, que leva um século para se decompor. Então, a gente sabe que a madeira ela não vai prejudicar de forma alguma o meio ambiente, porque ela é um material biodegradável. Como ela já veio da natureza e ela não teve nenhuma alteração, do mesmo jeito que ela nasceu, ela vai morrer ali fazendo o ciclo dela contínuo, diferente de materiais que podem prejudicar o meio ambiente. Então ela tem esse ponto forte aí também, certo? Outro ponto forte é que ela é um ótimo isolante. A madeira é um isolante excepcional. Quando usado na construção civil, pode contribuir para um menor gasto de energias nas casas, tanto para aquecimento como para resfriamento. É, Fora que ela gera inúmeros empregos, já que para fazer a construção de residências em madeiras é necessário uma trabalhabilidade enorme, muito grande mesmo, certo? Aqui eu coloquei um dos principais destaques, a utilização da madeira em residências em cantos que nevam, em cantos que a temperatura chega até menos 20 graus. Então, essas residências aí, a madeira não só faz a utilização nas lareiras, mas também se faz utilização nas portas, nas paredes, nos telhados, até numa sacadazinha que tem aqui, a madeira está sendo utilizada, certo? Então vamos ver os principais modelos utilizados das esquadrias, já que o enfoque da gente nessa aula é a questão das esquadrias. Vamos ver alguns materiais, alguns tipos de porta, janelas que são bastante utilizadas. A primeira é a mais conhecida, né? O tipo, as esquadrias do tipo abrir. Este é um exemplo clássico de portas e janelas de abrir, podendo ter uma ou duas folhas que abrem para fora ou para dentro. Eu acho que esse foi o primeiro, foi a primeira esquadria a ser montada pela sua facilidade, por ser uma coisa simples, por ser uma coisa tão bacana, eu acho que ela acabou sendo a mais utilizada. Certo que a gente hoje opta muito pela questão de estética, mas a gente tem que entender que as, as esquadrias do tipo de abrir, elas estão desde o primórdio. Elas são as mais antigas, são as mais utilizadas, são as mais fáceis de se trabalhar, são as que requer menos manutenção. Por isso que acho que 60% da população prefere utilizar essa de abrir. E a gente também vê que ela já tem vários modelos, né? Tem uma porta, tem duas portas.
Então, aqui a gente vê um modelo que vai ter, que vai ter a vidraça e que vai ter o isolante térmico, mas vai deixar entrar a passagem de luz, e também tem a questão da luz, que é fechada quando as portinhas aqui mais fixadas são fechadas. Então a gente vê que ela foi bem pensada, foi bem trabalhada para diversos tipos, para diversas características. Ela é sem dúvida a mais utilizada no mundo mesmo, não só aqui no Brasil, certo? Existem também as esquadrias dos tipos de correr. Creio também que ela está sendo muito utilizada. São muito comuns, abrindo e deslizando para as laterais por meio de um trilho no chão ou no teto, que podem ser apoiadas ou penduradas. Aqui eu coloquei um modelo dela do tipo pendurada, certo? Numa residência. O bom desempenho das esquadrias, neste caso, dependerá da escolha do trilho ideal. Então, aí já começa a gerar algumas problemáticas, porque inicialmente o pessoal utilizava muita de madeira. Essa de madeira, simples, básica de madeira, quando era utilizada em residências, ela pelo seu sobrepeso ficava às vezes emperrando, gerando aquele desconforto para abrir e para fechar. Aí o pessoal começou a adaptar a questão mista para a utilização do trilho metálico ou de alumínio, que facilita a passagem. Nessas janelinhas a gente vê muita problemática também quando chega em tempos frios de inverno, porque existem madeiras que absorvem a umidade e acabam inchando. E quando elas incham, começam a emperrar. Outra coisa também que pode impossibilitar o manuseio dela é a questão de lodo, sujeiras, podem estar ali no trilho e pode acabar impedindo que ela faça seu processo ali tranquilamente. Porém, é aquela coisa, quando fazemos a manutenção, quando se preocupamos realmente ali com a manutenção, inspecionar um pouco, a gente parar para olhar, a gente vai ver que pode ser uma problemática tão simples, apenas uma limpeza pode solucionar, certo? Outra muito importante é a basculante. Elas são vistas apenas em janelas. Elas são janelas que abrem com a ajuda do basculos, que são pivôs localizados em suas laterais na parte superior. Os basculos abrem girando no eixo horizontal. A parte da janela se protege para fora e a parte para dentro do ambiente. Então, basculante realmente é pelo movimento que ela faz. Vemos que elas são fixadas na parte superior por pivôs e apenas a parte inferior se move, o que dá uma proteção sempre pela chuva ou então alguns intempéries, como sujeiras que podem cair, certo? Existe ela simples, existe ela dupla, existe ela tripla, existem diversos modelos. Existem também alguns modelos como esse que são conjugados com o fixo e a parte basculante, que dá uma impressão de uma janela maior. Uma diferença dela para a guilhotina ou para a simples é a questão de entrada de ar. Pelo movimento do basculante ser um pouco frágil, ser um pouco curto, vai estar impedindo ali que ela fique completamente aberta, ocorrendo a entrada de ar. Porém, existem já alguns modelos desse de basculante que fazem uma abertura bem grande,
proporcionando essa entrada de ar, certo? Mas comumente a gente vê esse que tem esse simples movimento.